A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje é o nosso último áudio, né, de do estudo sobre o gigante, né, meus irmãos? Glórias a Deus por isso, né? Os gigantes de Davi. Hoje é o sétimo gigante, né? O castigo de Deus. Hoje é o 14º áudio, né? Bom, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em 2 Samuel, no seu capítulo 12. Nós já lemos até o versículo 3, né? Vamos para o 4. Que agora vem a repreensão, né? Ele vai ter que enfrentar essa situação, ele desagradou a Deus, né? Olha o que diz: por isso que todo o nosso pecado devemos levar ao Senhor. Erramos? Vamos ao Senhor, peçamos perdão a Ele. Olha o verso 4. E vindo o homem rico, um viajante, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. O que está acontecendo aqui, para quem está pegando o áudio agora e não sabe do contexto, é que Davi, ele está ouvindo as palavras do profeta Natan. Deus mandou o profeta Natan repreender ele. E como é que se repreende uma pessoa de autoridade, uma pessoa grande, de alto patamar? Então, Deus deu para ele essa estratégia. Ele está contando que havia um homem que tinha muitas ovelhas e um homem que só tinha uma ovelha. Era tão estimada aquela ovelha que ele até dormia ali dentro de casa com aquela ovelha. Acontece, então, que esse homem rico tomou a ovelha daquele homenzinho pobre, né? Para Davi perceber o que está acontecendo aqui. O homem pobre é Urias e o homem rico é Davi. Verso 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, né? E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Era ele mesmo. E pela cordeira tornará a dar a quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Quer dizer que Davi queria fazer justiça com aquele homem que foi roubado uma ovelhinha, mas na verdade era ele que roubou essa ovelhinha. A ovelhinha aqui seria Batseba. Ele tomou de Urias, né? É isso que Deus está querendo dizer com ele. Verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor, em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Gente, olha o que Deus fala com ele. Você acha isso pouco? Eu posso te dar mais. Verso 9. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Quer dizer, ele usou a espada do inimigo para matar. Gente, isso é forte, para matar o próprio servo de Deus. Verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitara com as tuas mulheres perante o sol. Agora, o profeta lançou uma profecia contra ele, né? Davi não só olhou Batseba, né? Ele não só olhou, ele a roubou. Ele praticou, meus irmãos, a morte aqui, ó. Ele praticou um homicídio, tá entendendo? Ele se prostituiu e mandou matar Urias. Então o gigante que ele tinha que enfrentar aqui era o castigo de Deus. E qual foi o castigo de Deus? Tá no verso 11. Deus ia permitir as mulheres que ele tem ser pego por outro da casa dele. Meu Deus. Tudo isso porque ele se prostituiu com ela em ato físico e mandou matar Urias. Tá? Não foi um pecadinho, foi um grande pecado.
Ele não só a cobiçou com os olhos, ele a desejou a ponto de matar o próprio marido dela, né? Isso era o que estava acontecendo ali. Era uma coisa muito infernal. Agora, abre a sua Bíblia para você ver o cumprimento desse castigo aqui. Ó. O castigo do versículo 11 vai se cumprir. Na onde? Em 2 Samuel 16, olha aí, versículo 21 e 22. Esse aqui é um extra, tá? Versículo 21 e 22. E disse Aitofel a Absalão. Absalão é o filho de Davi. E Absalão estava com muita raiva de Davi, porque Davi não estava fazendo justiça com ele. Mas isso aqui é outra história, tá? Então o que Absalão fez? Olha o que disse Aitofel, o conselho de Aitofel para Absalão. Entra as concubinas aqui é fazer sexo com elas, tá, meus irmãos? Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai. E se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Verso 22. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda do terraço. E entrou Absalão as concubinas de teu pai perante os olhos de todo Israel. Ele fez, meus irmãos, como se fosse um palanque, colocou uma tenda na frente de todo o povo. Ele teve essas relações com as mulheres. Para cumprir o quê? Aquele erro de Davi lá atrás. Aquele erro de Davi lá atrás. Aonde ele, no capítulo 12, no versículo 11, Deus falou na boca do profeta Natã que esse seria o castigo dele, né? O castigo de Deus. Então, quando a gente peca, devemos correr atrás de Deus e pedir perdão. Davi não fez isso. Quando a gente se arrepende do nosso erro, devemos chegar a Deus e pedir perdão. Senhor, pequei contra ti. Não devia fazer isso, mas eu não aguentei e pequei. Isso é aplausível diante de Deus, porque você se arrependeu e você pediu perdão. Davi não pediu perdão. Tá vendo como que é diferente? Então, quando Davi não pede perdão, o que que acontece, meus irmãos? Fica em aberto aquele pecado, né? E aí acontece esse grande problema, né? Agora, abre a sua Bíblia comigo em 1 Reis, né? Em 1 Reis, no seu capítulo 2, meus irmãos, porque hoje é o último dia desse estudo, né? 1 Reis, capítulo 2, do 1 ao 11 eu vou narrar a morte desse grande homem. Olha só, do 1 ao 11 de 1 Reis, capítulo 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a obediência do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Verso 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Davi estava arrependido aqui. Já fazia tempo que ele tinha pedido perdão do seu pecado. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia aos pés. Verso 6. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as tuas cãs ou seus cabelos desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai e o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se achegaram a eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Ele contando toda a história. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Maanaim. Porém,
ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, e reinou sobre Israel 40 anos. E 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E assim morreu Davi, enfrentando 7 gigantes da sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido e que a gente possa ter mais estudos. Amém? Deus abençoe a todos meus amados irmãos. Anote aí a lição de casa, tá? Salmo 56, 3. Salmo 56, 3. Está fazendo aniversário hoje a Daniela. Ela é enteada da Vera, lá do grupo Cafezinho com Jesus, Rio Grande do Sul, tá? Daniela, feliz aniversário. Olha, Deus abençoe grandemente. Um abraço pra Vera, tá? Deixa eu ver aqui se eu já ia falar de novo aqui o dela, né? Bom, tá aqui. Meus irmãos, deixa eu aqui passar um recadinho para vocês, ó. Você quer receber mensagens semelhantes à do pastor Alex? Então, tem o pastor Carlos Adriano, que ele apresenta o Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. O número dele é o prefixo 81, tracinho, 8686 5026, tá? Quem é ouvinte dele aí, tudo bem, mas quem não é, vai lá e passa para seus amigos, tá bom? Também tem a missionária Gisele, que apresenta Nem Só de Pão Viverá o Homem, né? O número dela é o prefixo 11, daqui de São Paulo, 964438631. Também tem o irmão Márcio Silva, lá do Ceará, meus irmãos. Ele apresenta o Semeando a Palavra, né? O número dele é 85, tracinho, 994030838, tá bom? Bom, onde você pode me achar se você perdeu meu contato? Na minha página no Facebook, Cafezinho com Jesus, o Sabor do Saber. Também estou escrevendo um livro, meus irmãos. Ore por mim, estou juntando um dinheiro para poder produzir um bom livro, tá? O nome do meu livro se chama Casais e Vendavais. Esse vai ser um livro, tá? Não é um PDF simples, não. Vai ser um livro. Eu já estou escrevendo ele e também estou juntando dinheiro para isso, tá? Caso você queira me ajudar, é só entrar em contato comigo, tá bom? Bom, Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.